Daniel capítulo 3. Livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. Daniel 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de alto e 6 de largo. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidênego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidênego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidênego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidênego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidênego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidênego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa,
As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidênego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidênego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidênego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidênego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidênego na província da Babilônia. Amém. Eu quero meditar com os meus irmãos sobre o tema: prontos a morrer, não a pecar. Prontos a morrer, não a pecar. A sede de poder pode tornar um homem cego e louco. Nabucodonosor era esse tipo de homem embriagado pelo poder. Na verdade, ele ficou cego, parece-me, pelo próprio fulgor da sua própria glória. E ele não se contenta em ser rei de reis, como é tratado no capítulo 2. Não se contenta em ser o maior rei da terra. Ele quer ser Deus. Ele quer ser adorado. Ele quer um prestígio ainda maior. Se você notar, o que está acontecendo com este homem é que ele tem a síndrome de dono do mundo. Seu reino é o mais esplendoroso da terra. Suas ordens são inquestionáveis. Ele é maior do que o Estado. Sua ordem tem que ser cumprida. Se você notar, ele não se contenta em ser o cabeça de ouro, porque a interpretação do sonho que ele mesmo tivera, daquela grande estátua, cuja cabeça era de ouro, cujo peito e braços eram de prata, os quadris de bronze, e as pernas e os pés de ferro e barro. Daniel disse: tu és a cabeça de ouro, ó rei. Não era a Babilônia, não, era o próprio rei. E ele era o homem mais poderoso da terra naquele século. Mas ele não se contenta com isso. Ele quer mais. E agora ele dá uma ordem para todos os povos, todas as províncias, todos os habitantes da terra, para que venham e adorem a imagem que ele acabara de construir. Se vocês notarem, no sonho dele, somente a cabeça era de ouro. Mas agora ele quer uma imagem toda de ouro. Uma imagem estranha. 60 côvados, por 6 côvados de largura. Se você comparar que um côvado é aproximadamente meio metro, a imagem que ele construiu tinha 30 metros de altura, por 3 metros de largura, toda de ouro. Era alguma coisa espantosa. E agora ele baixa um decreto para que todas as pessoas venham no campo de Dura
e se prostrem diante da imagem. Na verdade, o que está acontecendo é que ele está estabelecendo o culto de si mesmo. É uma egolatria. É um endeusamento de si próprio. E se você notar, o poder dos tiranos aqui esbarra-se numa dificuldade intransponível. A fidelidade dos servos de Deus. Porque quando ele dá uma ordem e todos obedecem, esta ordem encontra resistência de 3 moços, 3 hebreus, que ele mesmo já havia promovido em seu reino. Mas agora, estes homens resistem ao autoritarismo, ao absolutismo do rei, e resistem à ordem do rei. E estes homens são como que uma nota dissonante no meio daquela sinfonia de servilismo. Eles são intransigentes, eles são inconformistas, eles não negociam, eles não transigem com os absolutos de Deus, eles não vendem a sua consciência, eles preferem a morte à infidelidade. Eles estão prontos a morrer, eles não estão prontos a pecar. E nesse texto do capítulo 3, eu chamo a sua atenção para 5 lições que se destacam aqui nesse texto. 5 verdades que emanam desse texto. A primeira verdade que esse texto mostra para nós, o primeiro fato que esse texto mostra para nós, é a prova que esses 3 moços estão enfrentando. Esta prova você pode constatar dos versos 1 do verso 1 ao verso 7. E do verso 1 a 5, vamos ver a síndrome, os perigos da síndrome de querer ser Deus. De repente, Nabucodonosor se sentiu tão importante diante da profecia, porque o sonho dele foi profético, e Daniel interpreta o sonho profético dizendo: tu és a cabeça de ouro, tu és o mais importante, tu és o cérebro. E ele, em vez de pegar esta profecia e se curvar diante do Deus que é o Senhor da história, diante do Deus que profetizou que viria uma pedra não cortada por mãos, que atingiria os pés desta estátua, e toda a estátua se desfaria em pó, e esta pedra, que é um símbolo do reino de Deus, preencheria e ocuparia toda a terra. Em vez de ele se humilhar, em vez de ele se curvar, em vez de ele reconhecer que há um Deus absoluto que governa os céus e a terra, ele não se humilha, ele não se quebranta, ele se exalta, e ele estabelece o culto de si mesmo, ele promove a si mesmo, ele quer um culto para si mesmo. E aqui está a primeira lição: o perigo de alguém ouvir a palavra de Deus, de conhecer a verdade de Deus, e não se humilhar, e não se render, e não se curvar, e se endurecer ainda mais. Quando uma pessoa escuta a palavra de Deus e não se dobra, ele corre o risco de se endurecer. Ninguém fica neutro diante da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela corta para a vida e ela corta para a morte. Ela é um perfume de vida e um perfume de morte. Ao mesmo tempo que ela traz absolvição, ela traz também condenação. Ao mesmo tempo que ela aproxima o homem de Deus, ela também lavra a sentença de morte contra aqueles que rejeitam esta palavra. E porque Nabucodonosor não se curva diante da majestade soberana de Deus, ele promove a si mesmo e quer ser adorado como Deus, e baixa um decreto para que todas as pessoas venham e adorem a imagem. Esta imagem é uma figura de si mesmo, é o culto do próprio homem. Se você notar, Nabucodonosor está aqui encabrestando a religião para servir aos propósitos políticos. E este é um ato de tirania. Quando os homens assumem o poder e querem dominar, domesticar a consciência dos seus súditos. Quando querem subjugar os seus corpos e suas consciências. Quando a religião se torna instrumento de totalitarismo.
Quando a religião se torna um instrumento de escravização da consciência das pessoas. E se vocês notarem, não há nada mais nocivo, não há nada mais perigoso, não há nada mais desastroso, não há nada mais demoníaco do que as barbáries da religião totalitária. De uma religião que domina e quer dominar a consciência dos homens. De uma religião que quer subjugar os homens, que vem para oprimir, que vem se estabelecendo pelo medo, pela ameaça, pelo terror, pela própria morte, exigindo lealdade das pessoas, pela força, obrigando as consciências. Se você notar, Nabucodonosor institui uma pena, a pena de morte, e institui um modelo de pena de morte, a fornalha ardente. Ele institui uma inquisição bárbara, uma adoração compulsória, uma religião opressora. E ele transforma a religião da Babilônia no braço da intolerância e da truculência. E meus irmãos, historicamente nós vimos quantas vezes isso se repetiu. Sejam em regimes chamados religiosos, sejam em regimes chamados ateístas. Porque o ateísmo nada mais é, muitas vezes, do que a adoração do próprio homem, das próprias ideologias. E desta maneira, subjugando e escravizando as consciências, trazendo desespero, opressão, escravidão e morte. Esta é a situação aqui, que nós encontramos os versos de 1 a 7. A prova a que esses moços estão expostos. Segunda lição, agora não é a prova, agora é a acusação, os versos 8 a 12. Versos 8 a 12 vão mostrar que os caldeus chegam ao rei, vão primeiramente bajular o rei, vão informar o rei, e nesta informação tem uma pitada de ingratidão, de inveja e de maldade. Então vamos ver 3 coisas aqui. Primeiro, as pessoas ingratas têm memória curta. Pessoas ingratas têm a memória curta. Vocês se lembram lá no versículo 8 do capítulo 2, que o destino daqueles caldeus estava absolutamente em risco. Se você notar, versículo 5, melhor dizendo, do capítulo 2, respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Esse era o destino sobre os caldeus. O que aconteceu? Daniel se une a esses 3 moços, oram a Deus, pedem a Deus direção, Deus revela-lhes o sonho, Daniel vai e interpreta o sonho, e o juízo de morte que já estava lavrado sobre os caldeus é suspenso. A vida dos caldeus é poupada por causa de Daniel e de seus amigos. E agora esses caldeus chegam para o rei e requerem a morte desses homens que foram instrumentos, do livramento deles. Queridos irmãos, isso é uma coisa extremamente triste na história da humanidade. Quantas vezes nós somos sujeitos a isso, de sermos ingratos a pessoas que já nos ajudaram, de nós não devolvermos os mesmos atos de bondade àqueles que manifestaram a nós o seu carinho, sua atenção, sua benevolência. Esses caldeus estão pagando o bem com o mal. Eles foram alvos da bondade, da interferência desses judeus, desses hebreus, e agora quer a destruição deles. Se vocês notarem, a expressão que está no capítulo 3, no versículo 8, que os caldeus acusaram os judeus, essa palavra acusar na língua hebraica é uma palavra muito forte, significa o seguinte, comer a carne de alguém. Não é uma acusação apenas de informação, eles foram lá maldosamente, propositadamente, maliciosamente. Eles foram para
realmente puxar o tapete desses hebreus. Eles foram com intenção maligna no coração para destruir, desestabilizar esses hebreus. Segunda coisa, as pessoas invejosas tentam se promover buscando a destruição dos seus concorrentes. No versículo 12 você pode notar isso. Vejam vocês o verso 12 aí. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidênego. Estes homens, ó rei, não fizeram causa de ti. O que está por trás dessa informação? O que está por trás é o seguinte: estes moços tinham sido promovidos na Babilônia. Estavam ocupando cargos altamente cobiçados, posições estratégicas. Eles gostariam de estar na posição em que esses 3 hebreus estavam. Eles queriam ocupar o lugar que esses 3 hebreus ocupavam. O que eles fazem? Então agora não é apenas a questão da ingratidão, agora é a questão da inveja. Tem pessoas que não conseguem se alegrar com a vitória dos outros. Tem pessoas que só se alegram quando o outro cai. Esta é a política do urubu. A vida do urubu é a morte dos outros. O urubu só se alegra quando alguém morre. Ele só se alimenta com a desgraça dos outros. É uma coisa triste que algumas pessoas não conseguem buscar seu próprio crescimento, a sua própria promoção, sem ter que tirar uma casca nos outros, sem ter que destruir os outros, sem ter que puxar o tapete dos outros. A ética desses caldeus é uma ética desastrada, porque eles não podem querer subir e crescer sem primeiro minar a vida daqueles que estavam em posições estratégicas. Se você notar, não tem nada mais nocivo na Bíblia do que a inveja. E às vezes nós podemos ter inveja de posições que nunca podem ser nossas. Por exemplo, diz a Bíblia que o Lúcifer, um querubim, teve inveja de Deus. Quis ser igual a Deus, ele não se contentou em ser criatura, ainda que a mais bela das criaturas, a mais privilegiada delas, quis ser igual ao Criador. Irmãos, a ingratidão ou a inveja constitui-se um sério risco para a nossa vida. Lembra lá do filho pródigo? Estava na casa do pai, com todas as bênçãos, com todos os privilégios, com todas as vantagens, com todos os benefícios. De repente ele se sentiu infeliz na casa do pai. Lembram de Caim? E em vez de ele acertar a sua vida, de corrigir sua vida, ele está tendo inveja do seu irmão. Quando Deus abençoa o seu irmão, isso para ele é uma tragédia. Ele não consegue ver ninguém além dele mesmo. E este é o risco aqui que esses caldeus estão cometendo. Mas em terceiro lugar, as pessoas fiéis entendem que a fidelidade a Deus é uma questão inegociável. A fidelidade é mais importante do que a vida. Preste atenção nisso. A fidelidade é mais importante do que a vida. Eles estão prontos a morrer. Eles não estão prontos a negociar a questão da fidelidade. Preservar a vida não é imperativo. Ser fiel é. Se preciso, estou pronto a morrer, mas não estou pronto a abrir mão de valores, de princípios, de absolutos. Essa era a ética desses 3 moços. E eles não estão prontos a negociar princípios e valores, ainda que, para que isso aconteça, seja necessário preservar a vida, ou dar a própria vida. Eles amam mais a Deus do que a própria vida. A verdade, queridos irmãos, a grande lição desse texto para mim não é o livramento miraculoso de Deus. Se você lê nas entrelinhas, a grande lição deste texto não é o milagre do livramento. A grande lição desse texto é a lição da fidelidade que não abre mão dos absolutos de Deus. O livramento aqui é consequência. O milagre aqui é um subproduto da fidelidade inegociável. Hoje, às vezes, nós queremos os milagres, mas não queremos a fidelidade. Nós queremos os privilégios, não queremos o preço. Eles preferiram a morte ao pecado, estão dispostos a morrer, não estão dispostos a pecar,
transigir não era uma palavra do vocabulário, do dicionário daqueles 3 moços. Vejam vocês que a fidelidade incondicional não é uma barganha com Deus. Preste atenção nisso. Hoje muitas pessoas estão pregando, e parece que é isso que discuta muito hoje nas pregações, nos livros, na literatura, que as pessoas parecem que estão fazendo um negócio com Deus, uma barganha com Deus. Você é fiel a Deus e Deus te abençoa. Mas a motivação para você ser fiel a Deus é para Deus te abençoar. Então você faz o seguinte, você vai dar uma oferta. Se você der uma oferta mais ou menos, você vai ter uma bênção mais ou menos. Se você der uma oferta ousada, você vai ter uma bênção ousada. Então, como você quer uma bênção ousada, seja ousado na oferta. Na verdade, é um negócio com Deus, é uma barganha com Deus. Você dá para Deus e Deus te recompensa. Como a sua vida está centrada em você mesmo, como você quer ser o alvo de tudo e você quer ser abençoado, então faça o favor de andar direitinho com Deus para você ser o alvo de todas as bênçãos de Deus. O problema não é a fidelidade aí, o problema é a motivação para a fidelidade. Vejam vocês que muitas vezes fidelidade a Deus leva você para a fornalha. Fidelidade a Deus leva você para a prisão, leva você para a cova dos leões. Fidelidade a Deus pode comprometer o seu trabalho, pode fazer você ser despedido do seu emprego, pode fazer você uma pessoa impopular na sua sala de aula, pode fazer você perder alguns amigos, alguns privilégios, algumas vantagens, alguns negócios. Ser fiel a Deus implica às vezes você perder uma concorrência, deixar de fechar um negócio, deixar de ter certos lucros. Estes homens são fiéis a Deus e estão prontos a serem fiéis, ainda que com isso eles percam a própria vida. Há vantagens que são verdadeiras perdas, irmãos. Eu já citei aqui o caso do filme O Advogado do Diabo. Você já, certamente, a maioria aqui já viu esse filme. Há vantagens que são verdadeiras perdas. Ceder à pressão da maioria pode destruir sua vida mais do que o fogo da fornalha. Preste atenção nisso. A concessão ao pecado, ela destrói você, só que em fogo lento. Igual a história lá do sapo que foi colocado na água. Você bota o sapo na água fria, vai esquentando o fogo, vai esquentando o fogo, vai esquentando o fogo. O sapo nem percebe que a água está esquentando, daqui a pouco ele morre cozinhado, nem pula da água. Tem pessoas que são assim, vão cedendo, vão cedendo, vão cedendo. Daqui a pouquinho estão todo comprometidos, estão todo enrolados com o sistema, não conseguem sair, não conseguem romper. Porque ceder à tentação, ceder ao pecado, também é uma fornalha que mata você, destrói você, mas pouco a pouco. Só um detalhe: se você for para a fornalha dentro por fidelidade a Deus, o fogo só pode destruir sua carne, mas não pode destruir sua alma. Mas quando você cede ao pecado, você destrói a sua própria alma. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: temei aquele que pode matar o corpo e destruir a alma. Não tema aquele que só pode matar o corpo, mas não pode destruir a sua alma. Muitos jovens crentes hoje são tentados também a ceder como esses 3 moços. Nós estamos enfrentando pressões, não apenas os nossos jovens, pressões, por exemplo, para fazermos concessão. É dito e proclamado a alto e bom som que para ser honesto hoje não dá, para ser puro não dá, para um jovem ir virgem para o casamento não dá, para chegar lá na frente tem que ceder aqui, tem que negociar acolá, tem que colar na prova. Meus amados irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos aprender com esses 3 moços que ceder ao pecado é cair na fornalha do mundo. Uma fornalha que queima com fogo brando, mas destrói o corpo e a alma. Vamos ver a terceira lição do texto. Versículos 13 a 18 falam sobre a firmeza desses 3 moços. Preste atenção, versos 16 a 18. Você não foi chamado para ser advogado de Deus, mas para ser testemunha de Deus. Você não foi chamado para defender Deus, você foi chamado para testemunhar acerca de Deus. O rei Nabucodonosor, quando os 3 moços chegaram, fez uma pergunta para eles: que Deus poderá livrar vocês das minhas mãos? Que Deus?
E a resposta deles foi simples: quanto a isso, ó rei, não precisamos te responder. Não vamos entrar nessa conversa, não estamos dispostos a entrar numa discussão tola, inócua, infrutífera. Não estamos aqui para discutir. Não temos que defender nosso Deus. Nosso Deus não precisa de ninguém para defendê-lo, Ele é Deus. Deus não nos chamou para sermos advogado dele. Deus não precisa de defesa. Deus quer que os seus filhos testemunhem acerca dele. Segunda coisa, você deve ter uma fé sem arrogância. Fé sem arrogância. Os 3 jovens dizem que Deus pode livrar. Se o nosso rei, se o nosso Deus, ó rei, quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se não, o que significa isso? Eles estão proclamando que Deus tem poder, mas eles não estão tentando colocar Deus contra a parede. Porque algumas pessoas hoje fazem isso. Estão determinando a agenda de Deus. Parece que são donos da agenda de Deus. E começam a decretar para Deus o que Deus tem que fazer. Eu rejeito isso, eu não aceito aquilo, eu determino aquilo outro. Eles não tomaram essa atitude. Nenhuma atitude de espiritualidade inconsequente. Eu repreendo o fogo, o rei está amarrado, e nós não aceitamos ir para a fornalha, nós somos servos do Deus Altíssimo, e está queimado esse negócio. Está queimado nada. Eles estão simplesmente dizendo, se Deus quiser livrar, Ele livra. Se não quiser, nós estamos prontos a morrer. Eles apenas dizem o seguinte: o nosso único compromisso é sermos fiéis ao nosso Deus. É uma fé sem arrogância. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Por isso que lhes disse que o maior milagre desse texto é a fidelidade desses 3 moços. A maior lição desse texto é a fidelidade desses 3 moços, não o milagre. Porque muitas vezes Deus não faz o milagre. Muitos irmãos nossos foram para a fornalha e morreram na fornalha. Muitos irmãos nossos foram para a fogueira e Deus não apagou o fogo. Muitos irmãos nossos foram jogados na cova das feras e Deus não fechou a boca das feras. Muitos irmãos nossos foram para a prisão e as portas da prisão não se abriram. E nem estes irmãos nossos negaram a sua fé, duvidaram da fidelidade do seu Deus. Se você ler Hebreus capítulo 11, há alguns homens que foram homens de fé, que foram poupados da morte, e há outros homens que foram homens de fé e foram levados pela morte. Homens, diz a Bíblia, de que o mundo não era digno deles. Leiam a história de Isaías, que foi cerrado ao meio. Olhem a história de Tiago, que foi passado ao fio da espada. Olhem a história de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Olha a história de Paulo, que foi degolado. Olha a história de John Hus, que foi queimado vivo. Olha a história de William Tyndale, que foi esquartejado. Olha a história de mais da metade dos mártires de todo o mundo no século XX, que morreram pela sua fé, mas jamais questionaram a fidelidade de Deus, e foram fiéis até a morte. Jesus disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Por isso vem o aspecto aqui, terceiro aspecto desse ponto: você deve ser fiel a Deus, não apenas pelo que Deus faz, mas por quem Deus é. Eles disseram para o rei: quanto a isto, ó rei, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se não, fica sabendo, ó rei, que nós não nos prostraremos diante da imagem que tu levantaste. Ou seja, a fidelidade que eles têm a Deus não é por aquilo que Deus lhes dá, mas por quem Deus é. Eles não estão barganhando nada com Deus. Eles entendem que Deus é soberano. Se Deus quiser livrar, Ele livra. Se Deus quiser nos permitir morrer, Deus vai nos permitir. E a nossa fidelidade a Deus não é condicionada ao livramento ou não. Quantas vezes hoje, irmãos, nós estamos assistindo e vendo uma fé que barganha com Deus. Se Deus não atende, então eu fico decepcionado com Deus. Se Deus não atende a minha expectativa, então eu fico magoado com Deus. Se Deus não faz do jeito que eu quero, então acho que esse Deus não serve, vou trocar de Deus porque eu estou frustrado com Ele. Você deve fazer o que é certo e deixar as consequências para Deus. Preste atenção nessa frase. Você deve fazer o que é certo e deixar as consequências para Deus.
Você não administra consequência. Você não administra resultado. Sua competência não é administrar resultado. A sua competência não é apagar a fogueira ardente. A sua competência é ser fiel a Deus, fazer o que é certo. Se Deus vai apagar a fogueira ou não, isso não é da sua competência, é da soberania de Deus. É melhor ser morto prematuramente e encontrar o reto juiz em paz, do que viver um pouco mais e encontrar o reto juiz em terror. Nós precisamos continuar crendo em Deus, apesar das circunstâncias. É isso que esses moços nos ensinam. Quarto lugar, vejamos a libertação. Versículos 19 a 25. E aqui, apenas introdutoriamente, preste atenção numa coisa. O cuidado, a fúria ou a ira descontrolada é absolutamente insensata. Diz a Bíblia que quando o rei Nabucodonosor escutou isso desses moços, ele ficou furioso e transtornou o sentido do seu rosto. Ficou descontrolado emocionalmente. Quando as pessoas ficam descontroladas emocionalmente, elas tomam decisões absurdas, inconsequentes, absolutamente tolas. Vejamos. Primeiro, ele desafiou o Deus dos céus. Quem é o Deus que pode livrar-vos das minhas mãos? Desafiar Deus é tolice. Segundo, mandou aquecer a fornalha 7 vezes. Irmãos, tem sentido nisso? Que diferença faz você jogar um camarada numa fornalha acesa e jogar numa fornalha acesa 7 vezes mais? É tolice. Na verdade, a fornalha que acendeu primeiro foi a fornalha da ira do coração do rei. A fornalha acesa 7 vezes mais, nada mais era do que uma projeção do coração incendiado do rei. Segundo, mandou atar os homens com tudo que tinham, chapéu, capote, roupa, trata tudo. Para que você vai atar uma pessoa que vai ser jogada na fornalha? Para quê? Uma fornalha acesa, ardendo 7 vezes mais, é tolice. Pior, quando a gente perde o controle emocional, a gente acaba prejudicando quem não quer prejudicar. Quem é que morreu? Os homens mais importantes do exército dele que foram jogar os 3 moços na fornalha. Quando a gente fica irado e descontrolado, a gente acaba machucando as pessoas que a gente mais ama às vezes. A gente acaba ferindo quem está muito perto da gente. A gente acaba agredindo quem não quer agredir. A gente acaba atingindo pessoas que não deveriam ser atingidas. Cuidado com a ira descontrolada. Agora preste atenção. Muitas vezes, Deus não nos livra dos problemas, mas Deus nos livra nos problemas. Preste atenção. Deus não impediu a fabricação da imagem. Deus é soberano, Ele é, claro. Por que Deus não impediu que o Nabucodonosor construísse aquela imagem? Por que Deus não desfez aquela imagem como desfez lá a Torre de Babel? Confundiu para que a construção não fosse adiante. Segundo, por que Deus não impediu que Nabucodonosor acendesse a fornalha? Por que Deus não jogou água na fervura, água na brasa? Por que Deus não impediu a divulgação do decreto? Por que Deus não impediu que os 3 jovens fossem acusados? Por que Deus não impediu que a fúria do rei pudesse alcançar aqueles 3 moços? Por que Deus não impediu que eles fossem atados e jogados na fornalha ardente? Por que Deus não impediu que a fornalha fosse acesa 7 vezes mais? Às vezes Deus não nos livra dos problemas, mas Deus nos livra nos problemas. Talvez você esteja enfrentando um problema. E o problema que você está enfrentando se agrava, se complica. É o fogo aquecendo, é o problema se agigantando. E Deus, na sua soberania, vai permitindo. E você vai sendo exprimido, você vai sendo moído, você vai sendo depurado. E saiba de uma coisa, Deus tem um plano nessa história. Segunda coisa, Deus transforma um instrumento de morte em instrumento de livramento. Qual era o instrumento de morte? O fogo. E o que o fogo fez? Primeiro, o fogo foi um instrumento de libertação deles. Eles estavam atados, o fogo queimou as ataduras. Então o fogo os libertou das ataduras e Deus os libertou do fogo.
Eles foram jogados, presos, atados na fornalha e saíram de lá livres. Porque Deus transformou o objeto de destruição em instrumento de livramento. De que maneira Deus fez isso? Quando os seus recursos acabam, Deus pode enviar ao seu socorro o quarto homem. Nabucodonosor se levanta do seu leito espantado e ele diz: mas não jogamos 3 homens? Eu vejo 4 passeando na fornalha. Já pensou passear na fornalha? Passear no meio do fogo? E Nabucodonosor diz mais: eles não estão apenas passeando, não. O aspecto do quarto homem é como filho dos deuses. Você encontra 3 coisas aqui: a presença de Deus conosco na hora da aflição. Segundo, você encontra aqui a preservação, a providência de Deus conosco na hora da aflição. E você encontra em terceiro lugar a promoção de Deus na nossa vida na hora da aflição. Que coisa gostosa saber que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus não nos deixa na hora da fornalha. Lemos hoje: não temas, porque eu te criei, eu te formei, eu te remi, eu te chamei. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o teu Salvador. Não tenhas medo, pois, porque eu te amei. Deus não te livra da fornalha, mas te livra na fornalha. Finalmente, queridos, a última lição do texto é promoção. Versículos 26 a 30. Depois que eles saem da fornalha, tem 2 coisas aqui. Quando você honra a Deus, Deus honra você. Versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abidênego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. O mesmo rei que ficou com o rosto transtornado de ira contra eles, agora os chama reverentemente de servos do Deus Altíssimo. O mesmo rei que decreta a morte deles, agora os faz prosperar, conforme o verso 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidênego. Quando você honra a Deus, Deus honra você. E última lição: quando você é fiel a Deus, o nome de Deus é exaltado. Deus não precisa de advogado, Deus precisa de testemunha. Deus não precisa que ninguém o defenda, Deus quer que você o proclame. E porque aqueles moços proclamaram a Deus, agora o nome de Deus é engrandecido. Versículos 28 e 29. Agora Deus é engrandecido, e o rei precisa admitir, lá no verso 29, letra B, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Contrastando isso com a pergunta do rei: que Deus pode livrar-vos das minhas mãos? O próprio rei dá a resposta. O próprio rei dá a resposta: não há outro Deus, não há outro Deus que possa livrar como este. Bendito seja o Senhor. Porque o nome de Deus é exaltado quando os seus filhos testemunham com fidelidade acerca do seu Deus. Outros homens já estiveram na fornalha. Abraão já esteve em Moriá. Jacó no Val de Jaboque. José na prisão. Davi na caverna. Daniel na cova dos leões. Pedro no cárcere. João na ilha de Pátimos. Talvez você nesta noite esteja também numa fornalha. Eu não sei qual é. Talvez você saiba que tipo de prova você tem passado. O que Deus exige de você e de mim é fidelidade. Deus é fiel e Ele honra aqueles que o honram. Mas eu posso lhe garantir uma coisa: o quarto homem nunca vai abandonar você. Ele prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu e Ele não falha, porque Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Que Deus nos ajude a sermos fiéis, fiéis até a morte. Que seja assim para a glória de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor.